Olá, boa tarde, olá, sejam bem-vindos mais uma vez à minha live, a nossa live. Hoje é 17h06 da tarde. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live bem produtiva, bem legal, que a gente possa conversar bastante. Estou testando horários, vocês perceberam já? Estou testando horários que eu não quero realmente iniciar as lives tarde, 20 horas é um horário já que começa a ficar tarde, vocês ficam presos aí na sexta-feira, eu não quero isso, então quero achar um horário legal para a gente poder conversar. Vocês estão vendo aí hoje o tema, vamos falar hoje de mundo dos vivos ou dos mortos, que será o assunto, hein? Quem sabe, sejam bem-vindos, boa tarde, bem-vindas, gratidão em estar aqui, mais essa live. Vou contar com a ajuda de vocês aí, porque eu tenho que me aproximar um pouco da câmera para poder ler. Estou fazendo sozinha a live. Então vamos lá. Boa tarde, amigas, amigos. Boa tarde, vocês aí de todo o Brasil, todos os lugares no mundo, né? Tem gente de Portugal, tem gente de tudo quanto é lugar aí. Isso é muito bacana. Vamos lá, vamos chamar o pessoal, você que gosta desse assunto, né? O lado espiritual das coisas, né? Vamos falar hoje sobre quarta dimensão. Vamos falar o que realmente é. É mundo dos mortos? É mundo dos vivos? Como é que é o esquema lá? É parecido muito com o nosso? Vamos fazer isso? Vamos falar sobre isso. Eu contei com algumas perguntas. Vocês tenham calma que eu não consigo ler todas de uma vez, tá? Então, vocês vão perguntando, dá uma paradinha, eu respondo, nós vamos conversando, eu vou introduzindo algum papo a mais, e assim a gente vai crescendo aí na live, tá? Vão comentando. É muito legal se vocês derem coraçãozinho, compartilharem, importantíssimo mesmo, né? E é isso aí. Quem tem crédito no TikTok, manda ver no presente aí. Também é bacana. O TikTok leva tudo isso em consideração, né? Para que a live nossa cresça, demonstre que existe. Eu amo também muito vocês. Boa tarde, boa tarde. Ai, bacana. O Sul, Caxias do Sul, maravilhoso. Tem muita gente do Sul, né? Que entra, muita gente de Minas, o Centro do Norte, tem tudo quanto é lugar, né? Santa Catarina, muito maravilhoso. Vamos compartilhar, vamos lá e vamos permanecer aqui na live. Ela só está começando, a gente vai fazer uma hora de live. Eu fazia antes 1h30, eu acho que 1 hora está mais do que justo, tá legal. Todas essas lives eu quero aproveitar nos meus cursos que eu vou estar fazendo. Então é muito legal mesmo ter vocês participando, né? Isso é maravilhoso, sensacional mesmo. E vocês me ajudando aí, você que gosta do meu trabalho. Vamos lá, chama a vizinhança aí, chama os amigos, chama os inimigos também. Quem sabe eles param de perseguir, né? Entenda um pouquinho que tudo é vida, né? Nós vamos falar hoje de quarta dimensão, é mundo dos mortos, mundo dos vivos. Vocês têm muitas dúvidas, eu recebo todos os dias, eu faço vídeos para vocês e sempre a questão, né, do ente querido, tal, essa coisa. Será que ele tá tão mal assim lá mesmo? Será que morrer é ruim? Será que chegar do outro lado não é legal? Será que é... o que será? Eu conto aí com vocês. Boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, vou falar um pouquinho hoje, vou começar a dar uma introdução, só para a gente poder puxar, né, a conversa toda. Tocantins, maravilhoso, maravilhoso, gratidão em estarem aí. Vamos lá, mandar coraçãozinho, compartilhar. Vamos fazer a live crescer. Sei que eu estou testando horários, né? E a gente vai achar um horário que seja legal para a maioria, beleza? Então vamos lá. Quarta dimensão, mundo do vivo ou mundo dos mortos? Bom, eu digo o seguinte para vocês, né? Eu creio, né, na quarta como na terceira, mundo de vivos, né? Eu não creio na morte. O que eu creio é assim, numa mente poderosíssima que nós somos, né? Eu creio que nós somos filho de Deus mesmo. Eu creio que nós somos centelhas divinas e que somos eternos. É essa a minha crença principal. Obviamente, a gente entra em todas essas crenças, porque eu da mesma forma que vocês, eu comecei um dia, né, com as minhas crenças menores, com as minhas ideias, com meus sentimentos, né, a mediunidade, a flor da pele, indo num centro kardecista, e aí a vida foi, umbandista, espiritualidade, e fui ter minhas experiências, né?
E essas experiências demonstram o quê? Através de tanto trabalho, que do outro lado, na quarta dimensão, ela só contém vida, né? Não tem morte. Né? A morte é uma ilusão que nos foi vendida, até porque muito bem vendida, né? Porque quando te apresenta um corpo, é difícil você negar de primeira mão, isso desde o princípio dos tempos, né? Ou seja, só tinha o entendimento, né, anteriormente, do que era vida, né? Tanto é que existiam algumas pessoas que conversavam com esses espíritos, com esses seres, talvez nem usassem esse nome de espírito, né? Demonstrando que do outro lado o negócio continua, certo? Só que aí era muito selecionado, né? Era um povo ali, uma pequena parte das pessoas que tem um conhecimento, como hoje, né? Uma pequena parte da população que tem conhecimentos acima da média. E esse pessoal geralmente não passam, é para uma pequena parcela que tem esse conhecimento. E é a mesma coisa que trouxeram, essa ideia com provas de um corpo, né? Para todo mundo ver. Então você falece, tem enterro, a pessoa é enterrada, quer dizer, acabou, já era. E maior medo, né? As pessoas quando falam assim, poxa, você não tem medo de morrer? Falam, eu tenho. Todo mundo tem medo, né? Por quê? Porque não conhece realmente que a vida, uma certeza absoluta. Não adianta só falar de que leu, que segue uma doutrina, que acredita, né? Porque o próprio Cristo, né? Ele foi enterrado, vamos dizer assim, colocado lá, naquela caverna, naquele lugar, naquele túmulo, né? E depois sumiu. Ele ressuscitou, diz, né? Ressuscitou. Ou seja, subiu aos céus tal e tudo mais. Mas você nota que a morte, ele mesmo demonstrou que não existe. Ele mesmo disse várias vezes, né? Que a morte não existe, né? O que existe é esse corpinho aqui. E é nisso que nós vamos conversar e vamos trabalhar. Eu quero que vocês vão passando. Eu estava falando, não estava prestando atenção aqui, não sei se vê alguma pergunta. Se já fez, repita ela. Para vocês que têm esse entendimento da morte, qual é esse entendimento? O que vocês têm dúvida? Qual é o ponto que mais deixa vocês com medo, né? O próprio parente, aquele ente querido que faz a passagem, muitas vezes colocam como morte. O que pega ali? O que você imagina? Por que é um sofrimento? Por que vocês acreditam muitas vezes que não tem como falar se a pessoa está sempre ruim? Porque sempre jogaram para nós, né? Isso eu percebo frequentemente, dizer o seguinte, tá mal, a pessoa morreu, tá mal, precisa de ajuda, precisa de não sei o que, não sei o que, precisa rezar, precisa fazer prece, porque tá perdido. Poxa, mas não tem ninguém bom. É que nem quando falam em espíritos, alguma parte das pessoas, elas falam assim, não, se é espírito é demônio, né? Tudo espírito é coisa ruim, é do diabo, né? Mas será que não tem nada, coisa legal, coisa boa? Ou seja, é só o diabo que tem essa condição, né, de acordar os espíritos ruins e tal? Não tem espírito bom? Então é justamente nisso que eu quero conversar hoje de uma forma bem simples, bacana, que vocês possam ter esse entendimento. Até para que quando eu faço um vídeo, vocês assistem, eu falo que é vida, é vida, é vida, e vocês que têm entes queridos que se passaram para o outro lado, para que vocês comecem a entender que tem tantas fórmulas bacanas de você ter um sentimento por eles, aonde você possa compartilhar, meio de morrer, né? É sobre isso mesmo. Compartilhar com eles um relacionamento pós o desencarne, eu posso sair daqui. E tudo começa quando a gente vem de lá para cá, né? Eu gostaria até de inverter, de lá para cá. Você nota que teve um momento que vocês vieram da quarta dimensão, né? Do mundo dos espíritos, vamos dizer assim, para cá? Oi, tudo bem? Irmão, desencarnado não se comunica na psicografia. Por quê? Vou falar daqui a pouquinho, só para não perder a ideia. Mas eu posso responder já. Por que ele não se comunica? Porque tudo tem um tempo, uma organização do outro lado. E muitas vezes a pessoa ela ainda não está com essa condição de conversa. Porque quando vai psicografar, não é escrever o que quer. Né? Assim como a pessoa imagina, vai me escrever, vai falar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, ele vai falar como ele está. Algo que não venha a trazer dor.
Porque tá legal. Quem fala sobre dor, quem fala sobre problemas, situações causadas e tudo mais, é quem não tá legal. E esse pessoal, eles vão para sessão tipo assim, de desobsessão, de doutrinação. Esse pessoal, pois repete aqui, tá? Eles vão para essas reuniões, não para psicografia. Então, a psicografia tem que ter muita paciência. Muita paciência. Se não tiver paciência, nem adianta pedir. Porque pode demorar, sim. E tem casos que pode nunca vir. Agora, vem a comunicação? Toda semana vem. Não exatamente de todos, porque senão seria até impossível escrever de todo mundo. Então tem várias coisas que tem que ser organizadas, não é como a gente quer. Às vezes você não marca uma consulta e esse especialista falta número de pessoas e demora pra caramba para marcar uma cirurgia, coisa desse tipo. É a mesma coisa. Então não é como a gente quer, é como está, né? E daí entra a questão também da pessoa tá legal. Tem que estar legal mesmo, não é mais ou menos não, meia boca. Legal? E muitas vezes muitos parentes, sabe o que eles pensam? Poxa, será que é? Porque, poxa, tá tão bem, né? Não, lógico que tá bem, senão não escreveria. Né? Então, esse é o primeiro ponto que tem que entender. Psicografia, ela não é uma coisa que você controla. O que você controla, isso sim, eu vou te falar agora, na quarta dimensão. É quando você dorme durante a noite, durante o dia, não sei qual é o seu costume, você está desligado do seu corpo. Aí você tem liberdade. Só que liberdade assistida, se você não for acompanhada com uma pessoa legal. Quem é esse cara legal que eu posso confiar? Meu anjo da guarda. Meu protetor, esse cara vai estar sempre maravilhoso, porque ele é trabalhador de Jesus. Ele é a sementinha que Jesus nos colocou no coração. Foi essa promessa, porque não pense não, antes de Jesus aqui, não tinha esse papo de protetor, anjo de guarda não, esquece. Então, o maior exército que existe do lado espiritual é o trabalhador de Cristo para cada um de nós, e é assim mesmo que funciona. Mas de onde tem tanto espírito? Vocês não imaginam quanto tem. Na literatura falam muito sobre 3 vezes mais. Esquece. 3 vezes mais. É muita coisa que vocês não conseguem nem imaginar. E eu não consigo imaginar a totalidade. Deu para entender? A quarta dimensão é a coisa mais absurda de grande. Como a terceira dimensão também é. Pasme quem acha que conhece toda a terceira dimensão. Não conhece. Legal? Ninguém conhece. Esquece. No dia de hoje, dizem que conhece Marte, Lua e tudo mais, mas dia de hoje não conhece. Nosso reino ninguém conhece. Ok? Então, é basicamente isso. A quarta dimensão é um absurdo de grande. Tem muita gente. É assim que funciona. E muita gente ainda nas trevas, né? Que vem chegando. E isso desde quando a gente consegue se entender. Vem chegando gente das trevas. E o que acontece com esses seres que vêm chegando? Reencarnam. E assim vai. Logicamente que também dá pessoal bacana, muitos se expõem em vir para cá para dar uma força também. Isso também existe. Gente, ó, bacana. E que se propõe a reencarnar para dar um equilíbrio, dar uma ajuda. Ok? Então, o que existe na quarta dimensão? Existe tudo que você possa imaginar comumente, lá existe. A quarta dimensão é basicamente isso. Tudo que você consiga imaginar, lá existe. Por que lá existe, Ismael? Porque na quarta dimensão é assim. Enquanto você aqui, como eu também, tá? Eu me coloco porque eu estou encarnado, também tenho dor, machuca, eu tenho emoção, tenho um monte de coisa de um ser mamífero, de um ser que foi colocado um monte de crenças que também eu trabalho para sair dessas crenças. Legal? Porque elas já estão feitas, eu preciso tirá-las. Então, quando você está aqui, você precisa de 4 situações. Eu vou te falar de novo sobre 4 palavrinhas mágicas, são as 4 palavras da criação da terceira dimensão. E eu estou trabalhando muito elas. Eu procuro não esquecer delas, porque elas são fundamentais para que a gente crie coisas querendo. Porque é fácil você
fazer o automático. O automático, puxa, hoje eu vi um vídeo, meu Deus do céu. E olha como que eu me surpreendo ainda, né? Eu me surpreendo todo dia, eu me surpreendo. Com o lance de você treinar 5 segundos. Depois eu vou comentar sobre isso aí que eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Antes de terminar a live eu vou entrar nesse assunto, legal? Eu vou te falar agora sobre aquilo que eu vivo toda semana. Toda semana na minha casa a gente vive com o seu Zé, com meia-noite, as 4 palavrinhas. Que inclusive eu fiz uma live essa semana, durante o dia, onde eu mostrei lá os papéis que ficam pendurados na parede, que são maravilhosos. E essas 4 palavras aqui, você cria absurdamente. Cria absurdamente, tá ok? E inclusive as coisas ruins. E a gente não percebe. Essas 4 palavrinhas, chama o povo aí que eu vou falar as 4 palavrinhas agora quais são. Elas são fundamentais a gente ter esse entendimento. E você vai começar a entender que quando você tem o domínio dessas 4 palavras, mas para trabalharem para você, para encher teu copo, para te deixar feliz, acabou. Você tem o que você quiser. E elas não são trabalhadas conscientemente, mas são trabalhadas inconscientemente. Isso ferrou. Se você usar ela automaticamente sem ter a consciência de que elas existem, você estraga tudo. Você tem essa vida que não anda, patina. E isso é o que mais acontece com as pessoas. E quem tem um tremendo sucesso trabalha inconscientemente essas 4 palavras. Deve conhecer de outra época. Legal? Então, quais são as palavras? E você pode anotar aí e vai ver se nas suas coisas da vida que estão dando errada, se você não está usando elas todos os dias. Ok? E começa a fazer o contrário. E depois com a técnica que hoje eu achei fantástico dos 5 segundos, você quebra rapidinho toda e qualquer regra que você tenha na sua cabeça errada. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Legal? Então vamos lá. A primeira palavra das 4, que são fabulosas, são fantásticas, é você ter uma crença. E pode ter certeza que desde tomar um café, assistir uma série, a ficar aqui nesse vídeo agora, né, nessa live, ou fazer qualquer outra coisa da tua vida para dar andamento, se você não tiver uma crença, acabou. Você não consegue. Então, você só consegue ficar no meu vídeo aqui, na minha live, porque você crê. Ou seja, eu tô esperando as 4 palavras, seja pelo que for que você tá. Eu creio. Vai vir coisa legal, eu creio. Legal. A segunda é fé. A fé trabalhada após a crença, ela te dá consistência. A fé em Deus, a fé no futuro melhor, a fé no hoje, a fé. Só que só essas 2 aqui não funcionam. Por que não funciona, Ismael? Porque essas 2 funcionam muito bem na 4ª dimensão. E eu vou explicar depois por que na 4ª funciona joia. Legal? Mas para quem está acordado, é para guias, é para pessoal que está na luz. Não adianta você querer nas trevas ou você sendo convencido por outras pessoas por situações diferentes, você não consegue. Qual que é a terceira, Ismael? Tô louco para saber, para executar a partir de agora. Eu vou te falar já. A outra é, primeiro, crença, fé. Imagina, qual é a outra palavra? Qual é a outra palavra? Fala aí para mim, qual que é a terceira palavra? Se a primeira é crença, a segunda é fé. Qual que é a terceira palavra que vai me dar força para mim criar o que eu quiser? Oi, amigo Joaquim. Alguém sabe me responder? Qual é? A primeira é crença, fé. Eu vou falar logo para a gente dar continuidade e poder falar outras coisas mais. É foco. Isso, é. Foco, coragem não, foco. Por que foco, Ismael? Porque você imagina assim, ó. Eu tô aqui agora. Eu tenho uma água aqui do meu lado. Certo? Eu tenho uma água aqui do meu lado. Eu criei uma crença que eu tô com sede. Preciso beber água. Minha boca já está ficando seca. Daqui a pouco começa a espumar. Aí eu coloco a fé. Eu vou pegar água. Tá aqui, ó. Eu criei água, tá aqui do meu lado. Tá concretizado minha fé. Só que eu preciso de mais 2 palavras para mim concretizar, beber essa água. Olha como é que é simples, mas é complicado ao mesmo tempo de você perceber. Se eu ficar na crença e na fé, eu não bebo água. Eu preciso do foco.
Eu preciso olhar para ela. Eu não sei, ela tá aqui, eu posso derrubar, se for um copo, se for vidro, se for um cristal, vou fazer uma arte. Você nota que eu preciso botar os olhos? Eu tenho crença, tenho fé e eu vou colocar o meu foco nela. A hora que eu colocar meu foco nela, o que que eu preciso mais? Eu já tenho crença, tenho fé, tenho foco, porque eu olhei para ela, minha garrafa está aqui, a minha mão estendida eu pego ela, legal? Mas falta mais uma coisa. Essa quarta, que é o que vai determinar a sua conquista. Eu beber água. Hã? Qual é? Persistência. Eu cheguei na terceira, que é o foco, observei. Só que se eu não persistir, imagina assim, ó, a campainha toca. Você nota que eu vou perder o foco da água? Eu vou olhar para lá, para a porta, eu vou falar entra, ou vou ter que levantar e ir até lá e abrir a porta. Provavelmente eu vou falar, olha, tá tendo uma live, você me espera um pouquinho, tal. Mas você nota que eu não consegui realizar o beber a água e a água estava tão perto de mim? É esta a questão que a gente tem que entender. Esse mundo da terceira dimensão, se eu não tiver crença, se eu não tiver fé, se eu não tiver o foco e eu não tiver persistência, eu não bebo. Ó, crença, fé, olhei, peguei a água, persistência. Pode acontecer o que for, escreve o que quiser, não vou ler, eu vou beber água. Eu realizei a minha vontade, a minha necessidade e vou ficar com o copo cheio. Por quê? Porque eu estou satisfeito, matei minha sede. É essa a questão. E em tudo que vocês possam imaginar, não ofereço porque não dá. Mas beba sua água aí. Então, tudo que você possa criar nesse mundo, na terceira dimensão, pode ser criado na quarta. E a forma de criar é igual. Logicamente, se eu estou desencarnado, estou na quarta dimensão, e eu, vamos dizer assim, eu vou tirar, tá? Assalamu alaikum. Você consegue sair para mim? Porque eu não estou conseguindo aqui? Faz favor. Habla Arabic. Fica aí, não tem problema. Árabe, né? Bacana. Feliz de você estar aí participando. Então, é tipo assim, amigo, nossa barba é quase parecida. Então, o que que acontece? A quarta dimensão, se você, na quarta dimensão, não estiver totalmente acordado, desperto para situações, o que que vai acontecer com você? Você precisa também das 4 palavrinhas, ok? As 4 palavrinhas, elas têm que ser crença, fé, foco e persistência. Quando você está acordado na quarta dimensão, imagina um guia espiritual, um ser de luz, um amigo assim que está num nível superior, que não está no umbral, inclusive, ou não precisaria estar, às vezes está a trabalho, a grande maioria está a trabalho, tranquilo. Ele só precisa de 2 palavras. Essas 2 palavras que ele vai precisar é assim, ele vai precisar da crença e da fé. Se tiver essas 2 palavras, essas 2 sensações, esses 2 exercícios, acabou. É fé e crença e fé. E já por isso que não existe briga, não existe discussão, não existe o querer pegar o que é seu, porque essa compreensão ela é imediata, sempre de copo cheio, sempre realizados. Por isso que o entendimento deles para conosco é de amizade, é de total amizade. Total amizade. Não tem essa de a gente. Por isso que na minha casa eles falam assim, os guias espirituais. É sempre dessa forma, ó. Amigo do amigo do amigo. Ou seja, quem nos ajuda de verdade é sempre o amigo dos amigos dos amigos. Ou seja, nós temos uma capacidade de estar com seres amigos de alta lembrança. Não é evolução, de alta lembrança. São seres que nunca encarnaram. E por isso, eles têm toda e qualquer condições de nos ajudar. Porque eles compreendem que isso é momentâneo. A nossa vida aqui, ela é momentânea. Ela não é algo que simplesmente a gente possa deixar de ter ou desistir.
A nossa vida aqui na terceira dimensão, ela é simplesmente um reflexo da nossa vida na quarta dimensão. É um reflexo. Isso aqui é uma marionete. Esse corpo aqui, ó, é uma marionete. Ele não tem algo que possa, vamos se dizer, te fazer, te prender. Tanto é que a gente desencarna. É um período. É como se fosse um período para que a gente pudesse, na verdade, ser doutrinado por uma situação de apagar. As nossas memórias a cada encarnação, ela se apaga. Isso é muito comum. Não sabe diferenciar crença e fé. Legal. Crença é assim, ó. Crença, você quer tomar um café. O primeiro ato de pensar é você criar uma crença. A crença seria você desejar, vamos dizer assim. Eu desejo essa caneta, eu desejo ela. Legal? Essa é a crença. A fé é que eu já a tenho. Ela existe, ela está aqui, eu a tenho. Só que para mim ter essa caneta, porque aqui é material, lembra que aqui é material? Em pensamento eu posso só crer e pensar, e a caneta é minha, em pensamento. Mas quando você fala em materialidade, você nota que eu preciso botar foco nela? Por quê? Vamos imaginar que eu tenha que comprar essa caneta. Ela não está aqui, eu vou comprar essa caneta. Certo? Então eu tenho crença, porque eu sei que a caneta existe, eu tenho fé que eu vou conquistar ela, só que eu tenho que colocar foco. Quando eu coloco foco, o que acontece? Ela está aqui a caneta, eu coloquei foco nela, eu não estou prestando atenção em mais ninguém, eu só estou prestando atenção na caneta. Isso é foco. Isso é o que vai me fazer eu conquistar ela. Só que, vamos dizer o seguinte, a loja onde ela está a 100 metros daqui. Você nota que eu tenho que ter uma persistência de querer essa caneta? Lembra da questão da porta? Alguém toca a campainha, eu vou atender, eu perdi o foco, eu não consigo beber água. A mesma coisa, eu não consigo comprar caneta. Por isso que as coisas nas nossas vidas, a gente geralmente não concretiza. Por que eu não concretizo uma coisa que eu quero? Simples, eu não concretizo porque eu não consigo persistir. Eu desisto. Começou a ficar difícil, eu desisto. E isso é péssimo, porque a gente vai estar sempre recomeçando. Imagina aquele cara que é bom de atletismo, ok? O cara é campeão de Olimpíada, Mundial, 100 metros. É o Bolt, né? Se eu não me engano. O cara é campeão. Imagina se ele desistiu alguma vez da vida de ser atleta. Não! Porque se ele desistir, é a tal da persistência. Então ele tem uma crença que ele pode ser campeão. Ele tem fé. Porque ele vê outros caras sendo campeões. Aí ele coloca foco. Foco no quê? No treinamento. Eu treino. Daqui a pouco, eu vou estar persistindo. Porque se eu treino hoje, treino amanhã, persisto. Vou treinar mais do que o outro. Se o outro treina 6 horas por dia, eu vou treinar 8. E vou treinar. Eu vou ser campeão. Não tem como. E ele é. Compreende isso? Então, a persistência, ela é algo que aqui na terceira dimensão, como na quarta, dormindo, essa quarta dimensão do umbral, se você não usar as 4 palavras, você não consegue. Faça o teste aí, escreva as coisas que você sempre, você começa e não termina. Vê o que falta. E tudo começa pelo foco. Você perde o foco. Você começa muito... Que nem eu começo essa live, que gostoso estar com vocês, que bacana. Se eu perder o foco em vocês, ferrou. Ferrou. Se eu perder o foco em vocês, ferrou. Eu não consigo terminar a live. Então, preciso manter o foco. É que nem eu começar um tema. Começo o tema da quarta, terceira, mundo dos mortos, mundo dos vivos. O que eu preciso? Manter o foco. Porque a crença eu tinha de fazer a live, comecei, apertei o botão, apertei até hoje pro nosso amigo, nós dois estamos aí lado a lado, mas bacana, deixa aí, era para acontecer, tá tudo perfeito. Se eu não colocasse o foco, não colocasse também a persistência, não chega a meia hora, 15 minutos. É assim que funciona. Agora, muito importante entender assim, vamos entender. Ela serve independentemente do meu conhecimento. Vi mais um, não dá. A gente não pode estar fora da nossa real ideia de que... Ismael,
آه، A gente não pode أبلة estar fora. أبلة عربك نو نو برازيل أبلة نو انتندو. Tá bom. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a quarta dimensão e a terceira dimensão é reflexo principalmente da terceira, porque se nós não tivéssemos encarnado e tido um corpo, provavelmente nós nunca teríamos tido um corpo mamífero, animal, na quarta dimensão. Então, houve um princípio onde a encarnação iniciou. Iniciou a encarnação? Legal. Agora, como é que eu faço? Eu encarnei, eu tenho que desencarnar. Esse corpo não dura para sempre. E provavelmente tenha sido esta a ideia, de gerar um corpo para que crie na quarta dimensão, que é o mundo dos espíritos, um ser com um corpo que dói, que machuca, uma ideia que não é legal. E é justamente isso que a gente acaba levando para os nossos entes queridos. Os nossos entes queridos aqui, eles passam por uma situação onde desencarna, chega na quarta dimensão com um corpo, com uma ideia, com uma vivência nova, e que vai deixar essa vivência como uma novela, como uma série. Na próxima encarnação é tudo diferente. Nota que isso te traz o quê? Você fica perdido, você está sempre com a mesma experiência, uma experiência última só. Então, se você viveu até os 90 anos, é a experiência de 90 anos. Todo o restante você não consegue assimilar. E isso que traz para nós a grande diferença para quem não reencarna. É uma sequência, uma única vida. Ou de uma vida muito longa. Se você chegasse bem de saúde maravilhoso, anos. Quanta coisa você não poderia... Se você soubesse, olha, eu não vou morrer nunca, eu não morro. Então, se eu não morro, quantas coisas você poderia fazer? Quantas continuidades, quantas faculdades o cara quer estudar? Quanto? E é esse o caminho. Então, a gente encontra entes queridos na quarta dimensão? Lógico que encontra. A quarta dimensão é um lugar de reencontro, a não ser que ele não esteja lá, esteja aqui encarnado, mas mesmo assim é possível, porque à noite a pessoa está livre. Então você pode continuar reencontrando tranquilamente. E muitas vezes a fisionomia que tinha, porque é isso que te traz a lembrança. Você reconhece esse ser. A gente encontra entes que... Vamos lá, que mais aí? Só queria minha fé de volta. A tua fé de volta, amigo, você pode ter a qualquer momento. A fé, justamente, é motivada por uma crença. Veja essa crença qual era, ou qual é, faça a crença e terá de volta a sua fé. A gente não é possível mudar, a gente pode sim ter mudanças na nossa vida. Tá? E é importante que tenha. Frente. Uma estrada não mostrar sempre a minha vantagem. Eu mudei tanto na minha vida, mudei muito. Mudando. E não tenho como mudar, não tenho. Porque eu sei que essa mudança é importantíssima. Legal? Em árabe eu não conheço. Entrou mais um, vamos lá. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Mais perguntas. Uma pessoa pode encontrar um gato? Não, um gato assim. Um animal, você pode, muitas vezes, ele pode estar ligado a você na quarta dimensão. Não vou dizer que não, porque pode estar sim. Legal? Inclusive para o seu próprio benefício. Você cria aquela situação, porque você está acima do gato. Ok? Sim, eu posso ter o meu gato lá. Ok? Agora, tem que saber que todo esse processo, mas é um processo que não está sob nosso comando. Ok? Eu tive uma experiência. Tive um cachorro, chama Valente. Para mim, chama Valente, porque o tempo, na verdade, não existe. Eu tenho memórias, então eu posso trazer aquele tempo para cá, tranquilo. E quando o que aconteceu? Ele foi visitar no meu apartamento, que eu morava na época. E eu pensei, primeiro, o sentimento. Eu sabia que aquele meu cachorro... Como quando você está perto de um animal, perto de uma pessoa, você sente aquela pessoa, aquele animal. Eu senti que era ele. E eu tive certeza pela forma que se comportou o outro cachorro pequeno que eu tinha. Porque quando passava esse cachorro valente, dando um fila bem grandão, ele passava perto do outro, o outro ficava assim, ó, na parede, com uma lagartixa. Ele se mexia, e com o olho estralado.
tive certeza aí, peraí. E logo em seguida, sensação, eu tinha certeza que ele tinha encarnado. E demorou 2 horas, mais ou menos, me ligaram. Coisa desse tipo. E eu falei, pô, eu sabia. Em casa. Ou seja, um animal pode te visitar em casa? Pode. Pode. Se o vínculo for muito grande, sim. Legal? Quando perdemos nosso companheiro, é algo espiritual? Olha, tudo é espiritual. Porque o comando é espiritual, não é aqui. É se disponibilizar o fio que existe entre nós, quarta dimensão, o corpo cai. Ele cai. Já era. O que é entender? Nós estamos ligados no local principal, que é a quarta dimensão. De lá que vem a nossa energia do espírito, que passa pelo perispírito e vai se ligar no corpo. Então, sim, é sempre espiritual, não tem outra forma de ser. Agora, invocado, né? Tem a crença, as pessoas têm muito poder, não é bem por isso. Então, reencarnação é por aquele cara que gosta de você. Por aí. Tem uma coisa muito maior. Cortando, que, puxa, minha internet, quando dá esse. Né? Vai melhorar. O áudio está cortando. Uma pergunta: o que acontece com uma pessoa que estudiou ao longo de 93 anos? Estudiou? Então, continuar dessa forma na quarta dimensão. Ou tentar. Agora, é a coisa, consegue uma muito na quarta, porque na quarta dimensão, quando você tem esse aspecto, resistência e muitos inimigos. Quando você cria inimigos aqui, está aumentando o número de inimigos lá. Então, nada fica porque do jeito que tem gente se não tiver legal, eu vou dançar. Eu queria a história do mais corporal contar de novo, então. Deixa eu só ver. Morada de campo, refugiados, Dallas, Brasil. Vamos lá. Bom, né? O que é ruim sempre é muito bom ajudar pessoas que um dia nós precisamos também, né? Para ouvir o direito para a história. Então, eu tive um pet, fila, era bem grande, muito chato, e ele veio para. Quando eu mudei para cá, mudei para uma casa, tinha um quintal pequeno, e eu tive que uma fila bem grande no apartamento. Aí eu passei a bola do meu. E lá, ele tinha um quintal maior, tal, pessoa tocou com um cachorro. E daí, o que aconteceu? Estava meio adoentado já, nas patas de trás. Certa noite, eu estava em casa e eu percebi, se estivesse entrando um espírito, pessoa, eu já logo, eu sentia a presença do cachorro pet. Legal? Desse fila. Para confirmar isso, um cachorro pequeno, e ele, toda o cachorro grande dele, vai assim na parede. Tinha medo, porque o grande batia. Sem querer, já batia. Aí o que aconteceu? Ele com aquele olho estralado, eu tive certeza absoluta. Pensei, inclusive, um pouco com ele, a vida dele e tal. Logo depois de 2 horas, me ligaram. Morrido, falecido. Para mim, já falei, eu já sabia. Tinha morrido, tinha falecido. Então, são as experiências de pé. Não só a minha, como outras mais. No YouTube um vídeo falando sobre isso. Também é muito legal. Tá bom? Tá ruim assim a ligação? Entender? Vocês querem que eu encerro por aqui? Já encerro a live. A gente faz uma outra dia. Ok, amigo. Thank you. Bye. Obrigado, viu? Obrigado mesmo.
E vocês notam que por engano eu permiti a entrada de um amigo, deve ser lá das Arábias, né? Maravilhoso, se comportou direitinho, bacana, mesmo sem entender, ficou aí um bom tempo, talvez mais tempo do que quem consegue entender, né? Esse assunto, vai me falando se tá ruim ainda o áudio, vê se tá ruim o áudio. Então, esse assunto é um assunto que geralmente as pessoas elas fogem um pouco, né? Porque é falar da realidade, né? Quando a gente fala de coisas de maldade, coisas de... Eu vejo aí por vídeos, né? As pessoas elas povoam de um certo jeito com milhares de pessoas, ou temas ou coisas que simplesmente te roubam, né? O seu tempo, a atenção. Então eu noto assim, essa nossa... Melhorou? Está bom? O áudio? Legal. Vai ver que era o rapaz lá que estava, por causa estava dupla, né? Estava atrapalhando, talvez até lá com tempo ruim, né? Vocês me desculpem aí, mas eu não quis cortar o rapaz, já que eu aceitei na hora, né? E tá tudo certo. Deve ter tido o motivo. Porque assim, a língua talvez não se entenda, né? Mas a nível espiritual, sim. E a nível espiritual não tem como, né? Muitas vezes até para ajudá-lo à distância, talvez as companhias ou o local onde ele vive, né? Muitos espíritos necessitando de ouvir alguma coisa. Então foi o meio, foi talvez até uma forma de estarem participando, né? Então bacana. Então vamos continuar. Se ficou boa agora, bem-vindo a todos vocês. Vai dando coraçãozinho, compartilha. A live baixou bastante o número de pessoas. É aquilo que eu vinha falando. Esse assunto de dar despertar, esse assunto de realmente falar para as pessoas reais, né? É complicado, porque as pessoas, elas, a maioria não quer ouvir, não quer sentir, não quer ter certeza, elas querem continuar nas dúvidas, né? Ela quer continuar na dúvida, então é complicado, mas eu vou estar sempre insistindo, enxugando gelo, como fala o meu grande amigo espiritual, seu Zé, né? Zé Pezão, um baiano maravilhoso, que é dirigente da nossa casa geral, né? Ele diz que o que ele vê no ser humano, nas pessoas, é potencialidade, porque ele sabe, né? Ele sabe o quanto, né? A gente tem de potencial de crescimento, de realmente de acordar, né? Para aquele ser maravilhoso que a gente é. E isso é bacana, é muito bom. Nós estamos falando hoje aqui sobre quarta dimensão, terceira dimensão, já falei sobre as 4 palavras mágicas, já respondi algumas perguntas, né? Agora, o que é legal? O que é legal? É vocês compartilhar agora com o pessoal aí que vocês conhecem, vamos fazer crescer um pouco mais esse número. Você quiser dar presentinho, dá presentinho. Você que quer simplesmente dar coraçãozinho, se inscreva no meu canal, me segue, quer dizer, né? Começa a se inscrever. Acho que é no YouTube, aqui é só me seguir, você já vai estar com certeza garantido. E outra, tem na minha bio aí, o meu telefone, se alguém precisar de alguma coisa, dá um alô lá, tá bom? Me manda mensagem, tanto se for tentar alguma psicografia, atendimento espiritual, pedido de ajuda espiritual, né? Vai lá, legal? Vamos lá, coraçãozinho, enviou curtidas, ótimo, legal. Vamos lá, vamos mandar a pergunta. O que pega para vocês? Quando se fala em quarta dimensão, quando fala da morte, chamada morte de vocês, oi, tudo bem, Luciano? O que pega? Qual é o medo de vocês, né? Qual que seria a solução para vocês? Me fala aí para mim sobre os medos, para que eu possa colocar alegria nesses medos, tirar, mandar embora esse medo todo. Tá uma sede. Eu espero que você esteja com um copo d'água aí na mão, né? Então vamos lá. O que pega para vocês a quarta dimensão? Qual que é o medo? Todo mundo já pensou nisso? E o dia que eu for? Para onde eu vou? Como será? Não faz mal, não tem problema. Você está aqui justamente para ouvir e entender um pouco, né? Eu falo sobre vida continua, sobre a continuidade da vida na quarta dimensão. Então é basicamente isso. Falo sobre a noite nada mais é do que uma vivência, né? Somos 2
Não faz mal. Vocês estão aqui, então com certeza vocês vão sair dessa live com um pouquinho mais de entendimento. Outra coisa, você que gosta do assunto, que quer iniciar no espiritismo, seja no Brasil que for, inclusive participar mais a fundo do que é a magia, né, do espiritismo ou do espírito, eu vou ter um site em breve, vai estar pronto, eu vou passar para vocês, e lá vou ter curso, vou ter área de membros, vou ter lives fechadas que a gente vai falar sobre assuntos bem cabeludos e assim por diante. Vai ser muito legal. Quem quiser, me manda um zap, tem na bio, dizendo eu quero participar do seu site, tal, da área de membros. Daí eu vou já, quando estiver pronto, eu vou mandar para vocês, para que quem quiser participe. Visite lá, veja se está de acordo com o que vocês querem e manda pau. Vai ter desde o início do basicão, né? Vou falar sobre o livro dos espíritos, livro dos médiuns, toda essa passagem até mais avançado, onde você já parou de focar em livros e focar naquilo que você sente, sentimento, ok? Na desencarnação, nossos familiares nos recebem? Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Se você tiver condições de imediatamente ir para esses locais onde eles estão, sim. Se não, você vai estar no local onde você tem condições de estar. Mas vocês vão com o tempo, conforme você vai aceitando ajuda, você vai ficando legal, você vai compreendendo que tem que se desligar, aí você vai começar a ter esses encontros. Agora, é muito normal, inclusive, muitas vezes, familiares vir te buscar, te ajudar na hora do desligamento, ok? Para isso você tem que estar legal, compreensível, entender, para que não saia correndo, não se assuste, né? Tem gente que, se vê um parente do outro lado, é capaz de falar o diabo e sair correndo. Gosta, mas não entende. Vai entender aos pouquinhos. Os meus vídeos, inclusive, que tem na bio, vá assistindo eles. Você vai ver que você vai começar a entender muita ideia, muita função. E eu falo sobre experiências, né? Aqui, né, para vocês, eu falo coisas bem fáceis, simples, que é as experiências, e tentar abrandar o coração, porque a maioria que chega até a mim, através dos vídeos, precisa abrandar o coração. E é isso que eu faço, né? Faz um canal no Telegram. Vamos ver o que eu consigo. Vou pensar nisso aí, vou até ver como é que faz, tá bom? Na verdade, eu tenho muita dúvida sobre o Telegram, né? Eu preciso aprender um pouquinho sobre ele. Vou fazer umas aulas aí para ver se eu consigo compreender legal, tá bom? Muito obrigado pela explicação, Renata. Legal, Renata, bacana. Vamos mandar a curtidinha. Poxa vida, o que mais vocês querem saber? Eu não queria focar numa coisa forçando a barra, senão eu começo a falar e não paro mais. E daí eu acabo nem olhando as perguntas de vocês. E meu intuito nessa live é estar respondendo as vossas perguntas, né? Ô, Jane, gratidão ter entrado, né? Então eu gostaria muito, chuva de papel, muito obrigado pela explicação, legal. Vamos perguntando. Estou aqui à disposição, estou aqui com vocês. Não vou sair antes do horário. Eu vou ficar aqui aguardando. E vocês entenderam qual que é a ideia da quarta dimensão? É tirar esse folclore de que é um mundo de mortos, né? Onde você morre, pá, acabou, que medo, ai, que sensação, vou ficar ruim. Não, pelo contrário. Na quarta dimensão, quando você perde esse corpo físico, logicamente, sempre assim, ó. Você indo pelas vias normais. Tem regras isso aqui, e toda quebra de regra faz você sofrer, né? Então, vamos pensar que então vou morrer para ir para o outro lado. Não, você tem que ir dentro das vias de regras. Aqui é muito bom essa experiência. A terceira dimensão, eu tenho tantos sonhos de realizar aqui, hein? Vocês não fazem ideia. Se a pessoa foi reencarnado, teria como receber psicografia, Renato? Tem sim, amiga, tem. Já teve casos, sim. É bem raro a pessoa, mas pode vir outra. Recentemente recebi era uma criança, né, que desencarnou, já faz anos, e ela, faz 12 anos, tinha mais ou menos, né, desencarnado. Ela reencarnou e um ente querido veio avisar isso. Tava com 8 meses, uma coisa assim, 8 meses, que tinha reencarnado, e estava bem e tal, estava colocando atenção nela, tal, e assim por diante. Entendeu? Então pode ser um ente querido vem e fala, ou pode ser a própria pessoa que vem e fala ainda, se houver importância para aquilo. Legal? Porque às vezes se espera tanto na fila que a pessoa reencarna e não consegue dar a comunicação. Isso por falta, inclusive, de médiuns.
para psicografar, porque é uma coisa, psicografia, ó, é uma coisa que as pessoas, os médios logo ficam melindrados, né? Porque é tanta encheção de paciência, as pessoas pedem uma psicografia, eu escrevo lá um texto explicando direitinho, tinha vídeo, agora tirei o vídeo, parece que confunde mais ainda, deixei só o texto, né? Refiz o texto e coloquei. Mas as pessoas, elas parecem que não entendem, elas só parece que o foco, né? A crença, a fé e o foco que coloca é na persistência que tem que vir já. E não é assim, né? É só uma âncora. Quando a pessoa pede uma psicografia, por exemplo, a pessoa que pede, primeiro vai ser ajudada, porque quem falar que não precisa de ajuda, até eu preciso de ajuda. Eu vivo pedindo ajuda, né? Porque eu preciso de ajuda. Eu estou encarnado, eu sou fraco também, não tenho. Eu posso ter um pouco mais do que alguns, mas eu também tenho minhas fraquezas, eu também tenho minhas necessidades. Então é complicado. E tem hora que você está motivadão, tá? E a pessoa vem e joga uma pedra em você. Chega uma hora que seu vidro pode quebrar. E é onde que o médium para. As casas espirituais param, porque começa aquela... Ai, parece que não é meu ente querido. Ai, parece que... Pô, e só quem pode sentir é a pessoa que realmente conhece a pessoa. Tem que sentir, não é querer que o cara venha tudo estragado. Não vem, psicografia não vem ninguém estragado. Vem tudo, ó. E é o que tem que se entender. E muitas vezes a pessoa que está aqui, tá, ó. E ela recebe a comunicação de uma pessoa, ó, legal. Tá aí, não consegue nem entender. Né? Como é que pode aquela pessoa tão, né, vir falar coisas legais? Ela nunca falou uma coisa legal na vida. Não é assim. Lá é outra coisa. Lá o cara que não tem estudo tem o maior estudo. E aí? O que é estudo? É conhecer fazer 1 mais 2? Entendeu? É trabalhar numa multinacional? Tem estudo? É ser juiz? É ser não sei o quê? Isso é inteligente? Entendeu? Então não é bem por aí. Sempre eu sinto que meus avós estão por perto de mim. Isso é normal ou eu tô doida? Não tá doida não. Não tá doida não. E é muito comum avós visitar netos. Qual o problema? Estão vivos. E se tiver permissão, vem. É aquilo que eu te falo. Às vezes não tem uma permissão ou não conseguiu ainda lugar para poder psicografar. Legal? Mas faz visita. Mas pode isso? Pode. Pode tudo no espiritual. Eu costumo dizer que pode tudo. Inclusive à noite dormir e vocês falarem. Só que as pessoas não acreditam na experiência própria. Imagina só. Como é que vai acreditar na experiência que o outro escreve? É complicado. Eu sei que é muito complicado. Eu só não paro porque eu quero que... A minha experiência, né, diz o seguinte. Continua. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Quem entende, entende. Quem não entende, não adianta. Você tem que continuar falando. E é falando, para que as pessoas vá procurar na literatura também, vai em casas espirituais, vai pegar sua própria concepção, seu próprio sentimento. Deu para entender? O meu trabalho é mais uma ajuda. Ele não é o totalidade, porque tem pessoas que não conseguem. Você fala de um jeito, a pessoa não consegue. Daí ouve de outro jeito, puxa, que legal. É a mesma coisa, só que jeito diferente de falar. Então eu procuro ser bastante simples e tranquilo, né, para dizer para vocês da forma que eu percebo e que eu vejo, que chega sempre no meu centro, na minha casa, na vivência que eu tive até hoje, em outras casas, entendeu? Eu vou ter sempre atenção. Uma coisa que eu tenho é atenção. Obrigado, viu, Anice? Obrigado. Gratidão mesmo. Onde fica a 4ª dimensão? Aqui. Aqui mesmo. As dimensões, elas se... Essa questão de a gente falar assim, ó... subindo, né, para o alto, é uma sensação de subir aos céus, coisas desse tipo, né? Mas as dimensões, elas estão tudo assim, ó. Agora, a consciência sua, ela tem que estar no nível de estar assim, ó. Porque a 4ª dimensão não é tudo. Existe 5ª, 6ª, 7ª, existem dimensões de monte. Olha a grandeza disso. Esse é o universo que a gente vive. Esse é o universo. E que é atingível. Não preciso de nave espacial. Até porque que adianta ter nave espacial se eu não tenho acesso? Adianta.
Eu tenho acesso, sim. O legal é ter acesso. E quando você fala em espírito, você tem acesso a todas as dimensões. Eu vou te contar um segredinho para vocês. O porquê que nós somos centelhas divinas. Nós estamos ligados em todas as dimensões e com corpos em todas as dimensões enquanto houver necessidade de corpo individual. É impossível fazer a transição se não houvesse isso. Por isso que nós estamos conectados no todo, por isso que nós somos criadores, por isso que nós somos Deus. Só que nós não temos essa lembrança de como executar isso. Entendeu? É basicamente isso. Então a quarta dimensão é o quê? É uma dimensão mais sutil, aonde se atinge sim amor. Um amor ainda inferior do que existe na quinta dimensão, mas a gente atinge o amor. Ok? O que é o amor? É estar com o copo cheio. É você estar sensacional. É você estar numa situação maravilhosa. A nível de sentimento. Não é porque eu estou rico. Porque eu tenho o que eu quiser. Eu estou sempre satisfeito. E não vou querer nada de ninguém porque eu não preciso. É assim que os nossos amigos de luz vivem. Não precisa de nada do outro. Tem tudo. Maravilhoso. Imagina você viver aqui nessa terceira dimensão dessa forma. Daria para viver? Poxa, se a gente conseguir levar nossa consciência de copo cheio, de satisfeito, de feliz, usar as 4 palavrinhas para fazer o bem para você, para o outro, para quem que seja. Não ficar cutucando o outro, sabe? A feridinha. Deixa o outro com a feridinha dele, pô. Você pode botar um remedinho? Legal. Não pode? Deixa o outro então. Olha para tua ferida. E assim vai. Assim daí seria legal. Sou médico, sinto que é muito longe. Ixi, João, repete aí, João Batista. Sou médio. Onde eu li isso, meu Deus do céu, preciso trocar o óculos? Não. Sou médio, sinto que é muito longe. Então, a mediunidade, ela nada mais é do que uma sensação, né, de você estar em 2 lugares, em 2 dimensões. Essa é a mediunidade. É o que liga o entendimento de uma e o entendimento de outra. Só que você tem todo um entendimento que você foi criado e exercitado todos os dias da terceira dimensão. E é por isso que nós levamos para a 4ª dimensão, dormindo, essa 4ª dimensão, onde está o umbral, de uma forma muito parecida com aqui. Por isso das necessidades de lá ter as coisas que tem daqui. Você nota que todas o que passam para nós em literatura, em filmes, seja o que for, é tudo muito igual aqui, porque nós levamos daqui para lá isso. Essa que é a questão. Eu levei daqui para lá, não é de lá para cá. Então, é a gente entender que quanto mais nós exercitarmos as nossas noites com a ajuda do nosso anjo da guarda, nosso protetor, seja o nome que for que você quiser dar para ele, a gente vai estar fazendo coisas seguras. Porque, na verdade, quando você vive aqui experiências ruins, você leva os pesadelos para lá. Leva verdadeiros pesadelos para lá. E isso acontece comigo, acontece com você. Quem que nunca teve pesadelo? Quem que não tem pesadelo? Quem que não vivencia situações à noite, sabe, esquisitas, envolvendo situações e misturando elas. Por quê? Porque eu não vou treinar. E isso acontece ainda comigo hoje em dia. Não vou falar que é só vocês ou o outro. Isso é um treino que eu tenho que passar também. Por quê? Porque aqui dói. Aqui dói. Aqui se tem um boleto para pagar, não paga, doeu. Eu tenho que trabalhar a minha mente para isso. Aqui se eu tenho algo que me desestimula a nível de romance, qualquer coisa, machuca aqui. Entendeu? Então é toda uma questão que a gente, a partir do momento que você tem uma mediunidade que se trabalha ela, você tem que perceber, inclusive a gente faz isso de segunda-feira, nosso irmão Serafim, um dos coordenadores do trabalho, toda lição ele faz com que a gente pense para nós, como é que encaixa isso na gente, porque boa tarde minha amiga, boa tarde minha irmã, é assim, nós temos que pensar como eu vou usar isso para mim, é para mim que eu tenho que usar, legal? E se eu começar a trabalhar isso legal, pô, fantástico, eu vou conseguir
Vou conseguir viver cada vez melhor. Por quê? Eu começo a pegar todas essas experiências, esses entendimentos, para agora, para mim usar nessa encarnação. E tira aquele negócio que também que lá só é bom. Não, aqui também é ótimo, desde que eu saiba viver. Trabalhando para que eu cresça a nível de tudo que eu quero. E podemos. Para terminar, está quase no horário para terminar, vou ficar mais 5 minutinhos, eu vou falar para quem perdeu as 4 palavrinhas, para que vocês exercitem e entendam definitivamente como eu devo trabalhar essas 4 palavrinhas. Legal? Anota aí, nós vamos falar muito sobre isso, todas as lives que eu tiver, eu vou sempre estar fazendo um comentário, e você que está aqui, você já está na frente, começa a treinar, começa a usar, começa a exercitar, perceba o que exatamente funciona nelas. E eu vou te dizer que é tudo. Tanto para te prejudicar, como para te ajudar. Só que você faz uma coisa tão automática, porque nós somos criadores. Só quem pode ter inconscientemente essas palavras legais é nós que somos criadores, somos deuses. Porque filho de Deus é Deus. Eu tenho filho. Meus filhos, eles são sexo masculino, eles são homens. Dá para entender? Não dá para ter cavalo, cobra. Não, são homens. Mulheres. Então, se eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Por isso que nós realizamos, criamos. Só que nós estamos num mundo totalmente material, onde nós temos que construir tudo. Ou seja, se eu quero um carro, eu tenho que ir lá na BMW e comprar um carro. Não é assim? Aí você fala, pô, Ismael, BMW, poxa, se eu quero um carro, eu tenho que pensar num carro legal, que eu acredito que é legal. E a construção, eu estar com um carro desse, depende de mim, não depende de ninguém, porque o carro já existe. Seria muito mais difícil eu querer um carro numa época onde não existia carro. E mesmo assim, foi essa ideia, foi essa crença, fé, foco e persistência que fizeram sim o carro. Aí teve um fulano nos Estados Unidos, né? O seu Ford, Henry Ford, não foi isso? Que desenvolveu um processo de fazer carros iguais. Que até hoje tem uma linha de montagem, o tal do Fordismo, né? E assim por diante. Vieram outras ideias, mentalidades, a própria Toyota. Não posso nem falar esses nomes, né? Não sei se vão cortar live. Se cortar também está tudo certo, não tem problema. Mas vocês notam que é toda a questão que a gente tem que ter entendimento de que nós construímos as situações. Nós construímos todas as situações. Com as 4 palavras que são crença, fé, foco e persistência. Se você tiver essas 4 palavras sendo trabalhadas direitinho, você está bonito. E é o que eu estou treinando também. Então, anota aí, crença, fé, foco e persistência. Encaixa nas suas coisas, você vai ver. O que eu sempre acho que estou em outra dimensão e os meus sonhos são bem reais. Com certeza, você vai estar na 4ª dimensão, é real, não é brincadeira, porque você nunca sai, como eu também nunca saio da 4ª dimensão. Ok? A única dimensão da qual a gente sai é essa 3ª dimensão. A gente sai dela o dia que a gente desencarna. Porque quebra esse fio. Quebrou, dançou. Agora, da 4ª para cima, nunca se quebra. Porque você já tem acesso ao amor. Aqui, infelizmente, o amor que existe na 4ª dimensão acordada, nós não temos aqui. Ninguém tem. Legal? E eu que sempre acho que estou na dimensão. É isso mesmo. Está mesmo. Ismael, aqui existe inveja, orgulho, ódio entre as pessoas. E lá, existe isso? Na 4ª apagada, sim. Na 4ª dimensão, onde existem as cidades espirituais no umbral, ok? As cidades, pá, existe e muito, tá? Tanto é que eu te diria o seguinte, ó. É preferível 10 inimigos vivos aqui do que um morto do outro lado. Porque lá, meu amigo, o bicho pega. E quando você tá aqui, então, pior ainda. Fazem coisas aí absurdas que a maioria nem sabe o que está acontecendo. Então a inimizade, a inveja, essas coisas são males que é a falta de amor. É aquilo que eu estou te falando. Aonde existe falta de amor?
onde se está apagado, onde não tem consciência de que se é Deus. Porque se nós tivéssemos consciência que somos Deus, somos todos irmãos, acabou, já era. A gente não faria mal para ninguém. Legal? É isso. Acabou. Bateu o horário aí. Eu agradeço demais todos vocês que ficaram até agora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que querem contribuir com o meu canal, seja com o valor que for, contribua. Vai estar sempre ajudando, me dá tempo. Legal? É muito, muito trabalho mesmo. E cada vez estou me dedicando mais a essa parte. Então, os outros trabalhos que eu tinha, eu estou mantendo, mas não é como era antes. Então, preciso, para focar nesse trabalho, a contribuição de vocês. Então, você que gosta, quer participar, vai no meu zap, tem na bio, e me manda lá um recadinho, mas eu quero contribuir, independentemente, não sem pedir nada. Porque da mesma forma que eu veio para vocês. Quem pode, pode. Quem não pode, tá tudo certo. Eu ia falar sacode, não tem nada a ver. Então, ó, beijo no coração. Muita gratidão mesmo por vocês participarem. Ter essa paciência comigo, porque realmente você viu que uma hora eu falei médico, ou seja, hoje eu reparti a live aí com um árabe, maravilhoso, tenho certeza que alguma ajuda houve, né? Porque eu sempre creio que nada é por acaso, e o espiritual tá ligado, é uma forma hoje de a gente se ligar a terras muito distantes, né? E eu quero fazer isso através, inclusive, do meu site, da minha área de membros. Eu quero montar lá como se fosse um espaço espiritual online, onde vocês possam realmente... Não é aquele negócio que, faz um curso, eu cobro. Não, eu quero uma coisa sempre, manter vocês sempre lá comigo, para que a gente possa, todos os dias, se possível, a gente trabalhar online. Aí sim... a gente poder gravar material, colocar à disposição para que vocês possam tudo organizadinho, bonitinho. É isso que eu quero. E vai ser muito legal. Tenho certeza disso. Tá bom? Beijo no coração. Muita gratidão mesmo por vocês todos, pela compreensão, por estarem aí na live. Eu sei que é um horário ingrato, mas aos pouquinhos cresce. Vai compartilhando, tá bom? Beijo no coração. Esteja em Deus. E mande os últimos coraçãozinhos aí e até mais. Quem não me segue lá. Não vai doer nada. Tchau. Esteja em Deus. Muita gratidão mesmo. Muito obrigado, viu? Até a próxima live. Não vou falar o dia porque às vezes posso falhar, mas de sexta é garantido. Vou tentar 17 horas. Até mais. Gratidão.